Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o jogo que abriu essa rodada de domingo, que iniciou os trabalhos desse domingão de NBA, que foi o duelo, o embate, o confronto entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, né? Os dois se enfrentaram lá em Oklahoma. O Thunder quase completo, né? Foi um dos jogos onde o Thunder menos teve desfalques na temporada. Né? Hoje o Thunder só teve o J-Dub e o Topic como desfalques. Né? Claro, teve também o Thomas Sorber, mas o Sorber nem vestia a camisa do Thunder, ele vestiu ainda. Né? Então nem dá para considerar ele um desfalque. Desfalque mesmo foram o J-Dub e o Topic. Então assim, em comparação ao que o Thunder vem tendo de desfalques durante toda a temporada, hoje estava quase completo. Hoje, basicamente completo. Né, o Shea, Chet, Hartenstein, AJ, McCain, Kazon, Caruso, todo mundo ali jogou. E do outro lado, o Minnesota com o que tinha melhor à disposição. Anthony Edwards, Rudy Gobert, Julius Randle, né, McDaniels, Ayo Dosunmu. Então, os dois times, o Minnesota completo e o Thunder praticamente completo. Jogo, né, disputado, pegado, difícil, né? Um primeiro tempo muito bom de Minnesota, apesar de ter sofrido muito com turnovers. Inclusive, foi um dos pontos que definiram o placar, né? A diferença de turnovers dos times. Mas apesar de ter sofrido bastante com turnovers no primeiro tempo, Minnesota conseguiu compensar, né, com uma ótima atuação defensiva. Inclusive, a marcação em cima do Shea no primeiro tempo foi muito bem feita. No segundo tempo também. Mas no segundo tempo o Shea conseguiu achar mais espaços. No primeiro tempo, cara, o Shea não achou nada. Não achou nada. Tanto que ele foi pro intervalo com 4 pontos. Né? Foi um dos piores primeiros tempos do Shea na temporada. Primeiro tempo onde ele ficou 2 de 10 nos arremessos. Então a defesa do Wolves fez um trabalho muito bom em cima do Shea. E o ataque de Minnesota, apesar dos turnovers, conseguiu produzir bem. Né? Produziu bem com o Julius Randle, produziu bem com Anthony Edwards, produziu bem com Ayo Dosunmu. E, do outro lado, o Thunder, apesar de ter ido muito bem ali, forçando turnover, gerando erros de Minnesota, o Thunder não conseguiu capitalizar tão bem em cima desses erros, muito por conta do fato do Shea ter sido muito bem marcado. Então, foi um primeiro tempo melhor de Minnesota, tanto que o time foi pro intervalo vencendo por 53-47. Só que na volta do intervalo, o jogo mudou, né? Uma das coisas que... Na verdade, a coisa que mais deu certo pro Thunder no primeiro tempo, em termos ofensivos, foi o banco. Né? O time titular não conseguiu ser tão produtivo, mas o banco fez as coisas acontecerem, né? Isaiah Joe, né, o próprio Kayson Wallace, Alex Caruso. No segundo tempo, isso se potencializou. Né, o banco do Thunder foi ainda melhor no segundo tempo e a defesa conseguiu não só continuar forçando turnovers, mas conseguiu esfriar o ataque de Minnesota. Né? Minnesota só conseguiu 23 pontos no terceiro quarto, né? Enquanto o OKC marcou 33, né? O OKC não só tirou a desvantagem pro Minnesota, como abriu vantagem. Né? O OKC ali por volta dos 3 minutos conseguiu empatar com uma bola de 3 do Isaiah Joe. Faltando 1:30 virou com Alex Caruso. E faltando 1 minuto abriu 5. Né? Com bola de 3 ali do Jalen Williams, outro vindo do banco. No fim, venceu por 4 o terceiro quarto. Né? Assim, fechou vencendo por 4 o terceiro quarto. E foi pro quarto período com a vantagem. E com o momento do jogo totalmente a seu favor. Quarto período continuou do jeito que terminou o terceiro quarto, com o Oklahoma melhor, com o banco bem, com a defesa forçando erros. Em 4 minutos, o Oklahoma colocou uma run de 11-4, que colocou o time 11 pontos na frente. Aos 7, o Thunder abriu 15 com bolas de 3 do Jared McCain. E depois disso, o jogo se resumiu ao Minnesota cometendo turnover e ao Shea buscando, né, estender a sua sequência de jogos marcando pelo menos 20 pontos, né? Lembrando que no jogo passado contra Boston, o Shea bateu o recorde do Wilt, de 120, o recorde era de 126, ele chegou a 127
jogos seguidos, marcando pelo menos 20 pontos. No jogo de hoje, pareceu muito que ele não ia conseguir 20 pontos, né? Tanto que ele terminou o terceiro quarto com o Shai tendo 10 pontos no jogo. Só que aí, no quarto período, ele esquentou, começou a matar a bola e, de forma inevitável, ele chegou aos 20 pontos. Aos exatos 20 pontos, né? Ele marcou 20 pontos cravados, foram 20 pontos com 10 assistências, 7 de 22 nos arremessos, 2 de 4 no perímetro, 4 de 5 no lance livre, né, um dos jogos menos eficientes do Shai na temporada, mas ainda assim foi um jogo de 20 pontos, com 10 assistências, apenas um turnover, e defensivamente foi uma grande atuação do Shai, né? Enquanto a bola dele não estava caindo, não é que ele ficou isolado do jogo, não é que ele ficou à parte do jogo, não. A bola não estava caindo, mas ele estava contribuindo, com bons passes, com ótimas leituras, atraindo a marcação de Minnesota, gerando arremessos livres para o seu redor e defendendo muito bem, né? Eu acho que muitas vezes, pelo fato de toda a defesa do Thunder ser muito boa, a galera às vezes não dá o devido valor à defesa do Shai. O Shai, ele é um grande defensor. Ele é um grande defensor. E o jogo de hoje mostrou muito bem isso, né? Enquanto a parte scorer do Shai não tava tão boa, defensivamente, cara, ele foi incrível, mano. Ótimas posses defensivas, ele deu um toco ali no Julius Randle, se não me engano, que foi uma coisa assim, espetacular, primeiro tempo ainda. Puta toco, fora outras big plays importantíssimas, outras contestações importantes, roubos de bola, então foi repito, foi um dos jogos menos eficientes do Shai na temporada, mas ainda assim foi um jogo onde ele conseguiu ser impactante e manteve a sua sequência. Agora são 128 jogos seguidos, marcando pelo menos 20 pontos. E uma vitória muito importante para o Thunder. Um segundo tempo absurdo, né? Um segundo tempo de 69 pontos marcados e apenas 50 sofridos. Um segundo tempo onde o OKC não deixou Minnesota jogar, né? Minnesota, que já havia sofrido com turnovers no primeiro tempo, no segundo sofreu ainda mais. E jogadores que foram muito bem no primeiro tempo não apareceram no segundo, como foi o caso do Anthony Edwards, que terminou o jogo com apenas 19 pontos, e do Ayo Dosunmu, que fez um baita primeiro tempo, mas no segundo ele não apareceu. Quem apareceu no segundo tempo, quem manteve o ataque de Minnesota produzindo, foi o Julius Randle, que fez um jogo muito bom. O jogo do Randle foi excelente. 32 pontos, com 11 de 18 no field goal, 3 de 5 no perímetro, apenas um turnover, ele fez um ótimo jogo. Só que o restante do time não ajudou em nada. McDaniels terminou o jogo com 2 pontos, sofrendo muito com faltas. O Gobert, assim, completamente inoperante no jogo de hoje, não ajudou em nada. Pegou 7 rebotes, marcou 2 pontos, cometeu 4 turnovers. Gobert teve o pior plus-minus do jogo. Plus-minus de menos 23, jogando 29 minutos. O banco de Minnesota, tirando o Ayo Dosunmu, ninguém fez nada, né? Naz Reid não ajudou em nada, Bones Hyland também não. E do outro lado, né, o banco de Oklahoma foi simplesmente espetacular. Se os turnovers foram um fator muito importante para a vitória do Thunder, né, o Thunder forçou 22 turnovers e cometeu apenas 7, e desses 22 turnovers, o Thunder conseguiu tirar 29 pontos. Além do fator turnover, o fator banco hoje foi fundamental. O banco do Minnesota se resumiu a Ayo Dosunmu, que marcou 18 pontos. O banco do Thunder inteiro foi responsável por 61 pontos do Thunder. Dos 116 pontos que o Thunder marcou no jogo, 61 vieram no banco. Foram 20 do Isaiah Joe, com 4 bolas de 3. Foram 15 do Jared McCain, com 5 bolas de 3. Foram 17 do Caruso com 3 roubos de bola. Foram 4 pontos do Cason Wallace, com 7 assistências, 3 roubos de bola e 2 tocos. Foram 5 pontos do Jay Will, sendo 1 bola de 3, 3 rebotes, 2 assistências e 1 steal. O único jogador que saiu do banco do Thunder e não conseguiu fazer nada foi o Aaron Wiggins, que jogou 6 minutinhos e não produziu. Com exceção dele, todos os jogadores do Thunder que pisaram em quadra vindo do banco foram impactantes, especialmente a trinca Caruso, Joe e McCain. Inclusive, fica aqui o agradecimento de novo ao Philadelphia 76ers por ter dado o Jared McCain em troca de 2 jujubas, né? O Sixers trocou o McCain por 2 jujubas e um obrigado, né? Fico obrigado por ter dado o nosso shooter
né? O Thunder que tanto precisava de um arremessador, de um cara pra, né, entregar suas 3, 4 bolinhas de 3 ali vindo do banco, conseguiu sem gastar nada, né? Então, assim, obrigado, Philadelphia. E que atuação, cara. Que atuação dos bancários. No time titular, vale o destaque pro Chet. Gostei bastante do jogo do Chet. 32 minutos, marcou 21 pontos. 9 rebotes, 3 steals e 1 toco. O Hartenstein, apesar de não ter pontuado, foi muito bem nos rebotes. Foram 12 rebotes para ele, sendo 4 ofensivos. O Shai, né, já falei bastante, né, sobre o impacto do Shai, independente da eficiência nos arremessos. O A.J. Mitchell também não foi tão eficiente, mas teve bons momentos na partida. O titular que não conseguiu contribuir em nada hoje foi o Dort. O Dort fez um jogo muito fraco, mas com exceção dele, cara, todo mundo ele contribuiu de alguma forma e o banco especialmente foi fundamental. Né, se eu tivesse que ranquear os fatores fundamentais para a vitória do Thunder hoje, em primeiro, banco, porque se não fosse o banco, o Thunder não teria conseguido produzir, porque não estava dando para contar com o Shai, então o banco foi fundamental. E em segundo lugar, a defesa, especialmente os turnovers forçados. Né? Esses dois fatores foram o que deu a vitória para o Thunder, a vitória de número 53 para o time na temporada, 53-15 de campanha, a 8ª vitória seguida do Thunder na temporada. Então, resultado muito importante, sequência muito importante, o Thunder abrindo vantagem, né, querendo aí garantir logo essa seed 1. E pra Minnesota, decepção, né, cara? O Minnesota que vinha de vitória contra o Golden State, jogando muito bem, hoje fez um jogo muito abaixo, né? Depois de um bom primeiro tempo, que foi bom apesar dos turnovers, segundo tempo horroroso, cara. Um segundo tempo muito ruim e foda, né, cara? O grande problema de Minnesota é essa inconsistência, cara. Minnesota é um time que oscila demais durante a temporada. E não é algo exclusivo dessa temporada. Você pega aí as últimas 2 temporadas de Minnesota, cara, você tem pelo menos aí por temporada uns 5 períodos de muita oscilação. Minnesota é isso, cara. É um time que tem períodos bons, aí tem períodos muito ruins, aí volta a ter períodos bons, aí volta a ter período ruim, né? É um time que oscila muito. O que faz o torcedor ter confiança nesse time, e o que me faz também ter confiança nesse Minnesota, é que nos playoffs o time engrena. Nos playoffs o time engrena, tanto que são 2 anos seguidos batendo no final de conferência. Mas assim, é muita oscilação, cara. É muita oscilação. Prova disso é, cara, pega o contraste do jogo de hoje pro jogo passado entre Thunder e OKC. Olha a diferença do Minnesota daquele jogo pro jogo de hoje. Então, são essas oscilações que deixam a galera em dúvida sobre Minnesota. Eu acho Minnesota um grande time. Eu não tiro Minnesota da briga por final de conferência de jeito nenhum. Mas é compreensível quem tira a Minnesota da disputa, porque realmente é um time que não consegue te passar confiança. Eles realmente não conseguem te passar confiança. O jogo de hoje foi muito isso, né? Mas enfim, é isso, minha gente. Vitória do Tandão para começar bem a rodada de hoje. Hoje eu ainda devo vir aqui para falar sobre Warriors e Knicks, então a gente se vê mais tarde. Comenta aí o que você achou do jogo, que é muito importante saber sua opinião. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto, grande beijo e tchau, galera. Valeu!